Eu gostaria de passar a palavra para o Bonforte, a partir da experiência maravilhosa que ele tem aqui, mercado financeiro brasileiro, e que pode, dentre essa experiência, a partir da sua experiência, contar um pouquinho as suas impressões sobre o estudo e fazer algumas provocações para o Lester e para a plateia. Antes de te passar a palavra, eu queria só avisar que quem tiver alguma pergunta já pode estar preenchendo e enviando para mim. Tem as pessoas da equipe na sala que podem recolher perguntas. E a outra coisa também que eu queria só de ressaltar, que essa é a nossa 3ª edição, né, do Fórum, e que a gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês para melhorar ainda mais o nosso Fórum. Então, queria pedir muito para que todos não deixassem de preencher a avaliação que está aí no caderno de vocês e entregar para a nossa equipe na saída. Tá bom? Eu estou já avisando agora, eu vou avisar novamente no final, mas é para que ninguém esqueça de preencher a avaliação. Por favor, Bonforte. Boa tarde a todos. Muito obrigado, pessoal do IDES, por me convidar. É muito gostoso participar de um ambiente onde as pessoas são predispostas a fazer o bem, né? A gente que vive aí, viveu essa experiência bastante intensa aí de disputa eleitoral e tudo, de repente ter uma oportunidade para estar interagindo num ambiente positivo e fazer bem e tal, é muito agradável. Obrigado pelo convite. Bom, sobre o trabalho do Lester, em primeiro lugar, eu queria dizer e cumprimentá-lo, já fiz isso pessoalmente, né, pelo breadth and depth, né, do trabalho dele, que é de um fôlego fantástico, né? A pesquisa que eles fizeram e a organização dos findings e os questionamentos são bastante profundos e amplos, como eu disse, né? E o que eu gosto nisso é que oferece caminhos, né? Muitas vezes a gente fica discutindo e, desculpe a expressão, achafudando na dificuldade de fazer coisa, mas não surge ideia nova, né? Essa claramente é um caminho árduo, difícil, mas novo, uma ideia nova, né? Com relação a isso, eu entendo que a persistência, o staying power, é o nome do jogo, né? E para qualquer desenvolvimento de ideia nova, na verdade, e principalmente uma como essa, porque, feliz ou infelizmente, ela tangencia um conjunto de interesses estabelecidos, né, que tem que ser todos cuidadosamente endereçados, né. Curiosamente, na minha carreira profissional, eu participei intensamente de processos de privatização, primeiro como banqueiro de investimento, na época da privatização de telefonia, e depois como executivo principal de uma empresa chamada VBC Energia, onde se deu a privatização das distribuidoras de energia CPFL, C3E e tal, que foram adquiridas por esse grupo. O que eu sinto com relação à experiência e o que está sendo colocado aqui é que você tem um conjunto de fatores aí condicionando esse caminhar ao sucesso, caminhar com sucesso por essa estrada, não é? O primeiro é a orientação política, evidentemente, não é? E lendo recentemente um livro chamado Ideias Conservadoras, né, que veio numa hora que quem se diz um pouco conservador é assim, você é conservador, né? E as pessoas ignoram que todos nós somos conservadores, né? Eu conheci recentemente um negócio de crowdsourcing chamado It's Noon, e eu quis testar o negócio porque eles lançam perguntas e as pessoas contribuem as ideias. E como eu tinha lido o livro, eu perguntei, né, o que você acha de ser conservador? Você tem coisas que gostaria de conservar? E é impressionante a quantidade de coisas que vem, começando pela família, pelos amigos e tal. Então, quem tem coisas para conservar é conservador. Então, lendo esse livro, eu aprendi que o pêndulo, né, da orientação política, ele oscila em momentos de orientação mais para mercado e mobilizar a sociedade e a iniciativa privada, e um movimento do pêndulo um pouco mais para intervencionismo e o exacerbamento do papel do Estado, né?
nesse momento no Brasil, explorando um pouco o Brasil, a gente vive o pêndulo mais para o lado de entender que o Estado tem um papel mais preponderante do que em relação ao pêndulo do lado de lá. O segundo é a motivação, né? Você faz isso por convicção ou por conveniência? É por necessidade ou você quer realmente desenvolver as coisas porque acredita nisso, não é? As privatizações no Brasil elas foram muito feitas quase que por necessidade. E a necessidade pior, que é a necessidade por aperto fiscal, né, para aumentar as receitas do governo. E aí fica um pouco mais difícil você abrir mão dos proventos desse evento, porque é para suprir o caixa do governo. É menos problemático quando você está num contexto onde você precisa atrair investimentos, novos investimentos, que era o caso também em telefonia, em toda a infraestrutura. E é o caso hoje no Brasil, né? Hoje, no almoço, estava com uma conversa com o Jorge Gerdau, a estimativa do Comitê de Gestão, lá que fez um trabalho com a McKinsey, é de que são 650 bilhões de reais necessários para investimento de infraestrutura que está atrasado, já é para uma demanda que está explícita hoje, não é para preparar, como na China, para os próximos 30, 50 anos. Então, aí já é um pouco mais fácil de você, muito embora as privatizações, algumas de concessão, são a redução do ônus com relação ao usuário, né? A tarifa menor e tal, ela não implica em dinheiro. Bom, como eu disse, a nossa liderança política está mais voltada para... Então, é a coisa da persistência, né? Você tem que levar um tema. Outro problema que nós temos hoje é que, para rodar um programa de privatização, há a necessidade de restauração de credibilidade, que aparece muito no trabalho, né, que foi apresentado pelo Lester, e a minha leitura particular, eu acho que de boa parte dos brasileiros, falta competência para executar essas coisas, né? Então, temos um tempo para que essas coisas venham a acontecer. Rapidamente, nos seus 5 pontos, a privatização underway, claramente a gente não tem, porque não há convicção de que esse é um bom caminho hoje no Brasil, não é? Assets com características especiais. Eu, lendo as histórias todas, o sistema bancário italiano que você conta, né, eu pensei, o que tem aqui no Brasil parecido, né? Tem coisa onde há disputa de ownership, de propriedade. Tem, por exemplo, o sistema de distribuição de água é um negócio disputado entre prefeitura e Estado, né? Muito pouca gente sabe disso. Eu sei, por acaso, porque eu fui do Conselho da Sabesp, né, e tem essa disputa, né? A outra coisa é hoje, que é difícil cair essa ficha hoje, porque se perde a eleição falando disso, né? O sistema bancário na mão do Estado hoje não tem muita razão de ser, e uma prova é o Estado de São Paulo, que vendeu o Banespa hoje é um banco pujante, e o Estado sobrevive sem o Banco do Estado, né? Eu tenho a impressão, eu fiz minha lição de casa, eu tinha bastante coisa para falar, mas, de repente, volta a palavra depois, né? Eu acho que é uma longa estrada, né? Mas eu acho que ela é promissora. E aí, uma das coisas que eu queria falar, né, não é nem inteligente, mas pode ser curiosa, né, é arrumar parceiros, que é um dos seus pontos, para essa empreitada de convencer o governo, né? Claro que a maioria das pessoas que devem contribuir para isso estão aqui nessa sala, mas eu lembrei que a Ruth Cardoso criou as OCIPs, as organizações da sociedade civil, e quando você olha as OCIPs, todas elas estão envolvidas com ativos do Estado com propósito social. Ou hospital, ou são centros de treinamento, ou são museus, ou são... Não é? Todas elas estão envolvidas e administrando isso. Qual é o caveat, qual é o problema? Elas dependem de orçamento estatal, né, do governo, e tem que renovar aquele contrato todo ano. Falando com o Cláudio Carvalho, ele tem a Poeses, né, que administra vários centros de entretenimento aí. Claro que o ideal seria ele ter uma quantidade de recursos permanentes para poder dar continuidade aos trabalhos. Então, só me ocorreu sugerir para quem vai esposar essa tese, caminhar nessa estrada, que as pessoas das OCIPs provavelmente são parceiras nesse objetivo. Eu acho que meu tempo deve ter acabado e estão por aqui. Tá? Obrigado. Obrigada, muito obrigada, Monforte. Eu acho que é interessante essa colocação de que é um caminho promissor, né? Em 2013, o governo anunciou
que espera um valor de quase 600 bilhões de dólares, que virá de concessões em infraestrutura nos próximos 10 anos. Se a gente pensasse em 1%, né, como fez a República Tcheca, que destinou 1% na década de 90 das suas privatizações para a criação de fundos patrimoniais, a gente estava falando de 6 bi. É um número muito expressivo e que podia realmente resolver essa questão da sustentabilidade das organizações sociais e promover esse pensamento de longo prazo, que eu acho que é muito importante. E eu queria... Permite só uma observaçãozinha de caráter prático, curioso, né? Porque eu fiquei pensando como é que existem coisas aqui no Brasil, e eu estou lá envolvido com o Instituto Elos, em Santos, que é uma organização que mobiliza comunidades, tá? Uma ONG. Né? E eles me contaram que uma das empresas de terminais do Porto de Santos, que ganhou uma concessão lá, teve um grande problema com o envolvimento da comunidade do entorno. Então, a empresa teve que contratar o Instituto Elos para fazer todo o trabalho de mobilizar a comunidade e tal. Então, tem sim uma ligação aí, e que acaba virando uma responsabilidade da empresa, e que poderia se estabelecer algum mecanismo permanente de lidar com essas coisas. Tá? E eu gostaria de passar a palavra para a Cristina Paula Batista. A Cristina tem uma experiência extensa em organizações filantrópicas em Portugal, e pode contar um pouquinho. Portugal tem uma experiência muito interessante, é um pouco diferente, né, do PTP, mas eu acho que pode agregar aqui para a nossa conversa. Muito obrigada. Antes de mais, eu queria agradecer ao IDIS, ao Marcos e à Paula por esta oportunidade de estar aqui, e a todos os meus colegas de painel e a todos os presentes a oportunidade de ter aprendido tanto ao longo deste dia. A apresentação. Havia muito que dizer sobre este trabalho minucioso e rigoroso do Dr. Lester, mas por limitações de tempo eu vou me circunscrever a 3 pontos essenciais. O primeiro, que é o que tem que ver com a importância dos fundos patrimoniais, ou seja, com a importância de constituirmos fundos de capital com estabilidade e perenidade no setor social e não estarmos sistematicamente a depender de financiamentos, independentemente da sua bondade, que venham ou do Estado ou do setor corporativo. A segunda é uma reflexão pessoal sobre o que traz de revolucionário este conceito de PTP. Revolucionário porquê? Não porque ele seja muito exuberante, mas porque efetivamente ele está a acontecer de uma forma generalizada em muitos países e eu tenho a esperança que seja ainda maior e, portanto, se transforme num movimento verdadeiramente global. A terceira é acrescentar alguns casos aqui aos que já são apresentados pelo professor Lester. Eu selecionei 2 da realidade portuguesa, por serem mais expressivos, mas na realidade poderia ter selecionado 4. Ora, a primeira nota tem que ver, de facto, com esta questão do capital. Acumular capital é próprio do capitalismo. E o capitalismo gera meios e tem os seus instrumentos para, designadamente, o recurso ao mercado, para fazer esta acumulação de capital. O que nós sabemos, e é aqui que nós temos que refletir, é que, pelo facto da taxa de retorno do investimento em capital ser mais elevada do que efetivamente o desenvolvimento, nós assistimos a um movimento global de grande concentração do capital em grandes empresas multinacionais. E o que está a acontecer é que as privatizações estão a aumentar ainda mais esta concentração. Porquê? E eu temos assistido, eu posso-vos dar o exemplo de Portugal, quando se privatizam determinado tipo de empresas públicas, elas são compradas por grandes multinacionais e, portanto, aumentam ainda mais a concentração de capital. Podem sempre dizer, bom, mas isso gera recursos para o Estado.
só que gera recursos para o Estado que não se destinam depois ao investimento. Ou seja, os recursos gerados para o Estado ou vão alimentar a máquina burocrática do próprio Estado ou destinam-se, como no caso de Portugal, mais uma vez, a subsidiar uma balança de pagamentos negativa e muito excedentária, portanto, a subsidiar a chamada dívida pública. E, portanto, temos aqui, de facto, um ciclo de empobrecimento do Estado, por um lado, e de concentração do capital em grandes instituições multinacionais, que não é de todo favorável ao desenvolvimento sustentável da sociedade. Ora, se nós conseguirmos canalizar uma parte destes investimentos, destes fundos que se destinariam ao Estado para este tipo de instituições, nós de alguma forma estamos a contribuir para, por um lado, ter um investimento efetivo em capital, de cujos rendimentos futuros serão destinados a financiar o desenvolvimento social através do desenvolvimento e do empoderamento das instituições da sociedade civil. Isto é muito, muito importante. E é muito importante porque o nosso sistema democrático, o nosso modelo social, depende em muito do mercado, da propriedade privada, da liberdade e da sociedade empoderada. De uma sociedade que efetivamente consegue tomar decisões esclarecida, com justiça social, com igualdade de oportunidades e de acessos. E, portanto, nós precisamos de ter fundos estáveis para financiar esta função social e as instituições que mais diretamente estão ligadas a esta formação social, que são sem dúvida nenhuma as instituições da sociedade civil na sua múltipla diversidade. E isto é também bom porque, com uma sociedade civil forte, nós sabemos que a democracia se reforça. E se a democracia se reforça, o desenvolvimento é maior. Nós sabemos hoje que sociedades mais democráticas são mais desenvolvidas e produzem mais riqueza e distribuem melhor a riqueza e geram mais desenvolvimento. E, portanto, o Estado, ao dedicar uma parte destes financiamentos, está, de facto, a investir no longo prazo numa sociedade melhor e mais capaz de gerar mais riqueza, de a distribuir melhor e de se desenvolver mais rapidamente. Ora, desta forma, colocada desta forma, eu julgo que este conceito de PTP, para simplificar, é de facto um conceito revolucionário. Porquê? Porque nós estamos a colocar do lado da filantropia, do lado da sociedade civil, do lado do setor não lucrativo, um instrumento que, sendo um instrumento de acumulação de capital, é capaz de potenciar e de desenvolver o capital social. Bom, é certo que este movimento já tem algum tempo. E eu tenho dois casos, só para concluir, e já escutei o meu tempo, em Portugal, que são paradigmáticos. O caso da Fundação Oriente, onde eu trabalhei, e que foi constituída em 1988, foi instituída pela Sociedade Concessionária do Jogo de Macau como uma das contrapartidas impostas pela administração portuguesa do território de Macau à concessão em regime de exclusivo do jogo naquela região até 2001. Para terem uma ideia, neste momento os ativos em 2013, os ativos da Fundação Oriente rondavam os 305 milhões de euros e o seu retorno à sociedade, aquilo que investiu durante esse ano em bolsas, atividades culturais e atividades de solidariedade social, foi de 2,5 milhões de euros. Um outro caso é o caso da Fundação Luso-Americana, criada no âmbito de um tratado internacional entre Portugal e os Estados Unidos, em 1985,
com um fundo inicial de 85 milhões de euros e que neste momento tem um fundo patrimonial de 115 milhões de euros e vários outros ativos não financeiros avaliados também muito significativamente. Era esta a nota que eu queria deixar. Muito obrigada e desculpa se me excedi. Para hablar 7 minutos en español, pues es mucho más lo que yo estoy recibiendo de testimonios de amigos, filántropos, inversores sociales de Brasil, a los cuales agradezco muchísimo. He aprendido muchísimo este día y quiero felicitar a Marcos por sus 15 años, de su hijo más pequeño, que es Idis, y que según tengo entendido lo estarán cumpliendo o este año o el año que entra, ¿verdad? No, este año. Este año. Muchas felicidades. Ahora que veía todo lo que hacen de servicios en Brasil es impresionante. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Bueno, también quiero agradecer el haber estado en este panel con mis compañeros, con Cristina, con el señor José Guimaraes, con Paula, con Lester, y quiero decirles por qué, porque me parece que este hombre, Lester Salomon, the Professor Lester Salomon, es uno de los creadores de los conceptos que hoy en día nos permiten hablar de un sector, el tercer sector. La primera vez que yo escuché esta palabra tercer sector fue cuando Lester apareció en México para invitarnos a formar parte del estudio comparativo del tercer sector, que en su segunda fase incluyó a 5 países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México. Entonces realmente él fue de los que, con las investigaciones y propuestas conceptuales, no somos empresa, no somos gobierno o Estado, pero sí somos un sector privado con dimensión pública, que luego se tomó aquí muy bien por varios brasileños, Rubén César Fernández, que hablaba de muchas cosas de este concepto, Miguel Darcy de Oliveira, mismo Marcos, etc. Entonces, bueno, estar en este panel y comentar este nuevo aporte que nos da Lester es un verdadero honor. Muchas gracias, Lester, y gracias por tu publicación. Y este nuevo aporte que nos presenta, que para mí es como un trabalenguas, por lo menos en español, ya entiendo por qué le dice PTP, es más fácil decir PTP que philanthropication through privatization. En español es mucho peor, es como parangaricutirimícuaro. Yo quería traducirlo y me suena filantropización, bueno, es dificilísimo, pero el concepto es muy claro. Y yo lo veo como una búsqueda muy profunda de Lester para fortalecer el sector sin fines de lucro privado que trabaja por el bien público. Y déjenme recordarles, hace 3 años, 4 a lo mejor, Bill Gates y el señor Warren Buffett, junto con otro grupo de filántropos norteamericanos, propusieron globalmente el conocido Giving Pledge. ¿Alguno de ustedes había oído del Giving Pledge? Sí. Es decir, que los ricos del mundo destinaran la mitad de su fortuna al bien público. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Estados Unidos las leyes, la cultura, llevan a que las personas wealthy people, las personas ricas, tienen que regresar a la sociedad parte de su fortuna. A mí me impresionó muchísimo una frase que alguna vez me platicaron en el Council and Foundation, de que la filosofía de la filantropía emanada de la religión, luterana probablemente, decía: el hombre rico es un hombre bendecido por Dios para administrar la riqueza de la comunidad. No es de él, él es un administrador temporal de la riqueza, principio que también existe en la doctrina social de la Iglesia. Lo digo porque como
Marcos me dijo, que le pregunté que si era médico, me dijo, sí, es una de las travesuras también que me he metido alguna vez. Bueno, yo me metí en el tema de la teología, y estos principios están allí, pero mientras en el mundo hispánico no ha pasado nada, en el mundo sajón se convirtió en leyes, y entonces los hombres ricos, al morir, o entregan parte de su fortuna vía impuestos al bien público, o siguen mandando después de muertos, haciendo una fundación que está exenta de impuestos. Entonces, bueno, esto ha creado el poderosísimo sistema de fundaciones, 88,000 fundaciones donantes, con activos por más de $800 billones en el mundo de Estados Unidos y el mundo sajón. En cambio, en América Latina, casi podríamos contar con los dedos las grandes fundaciones con patrimonios. Porque yo creo que culturalmente el mundo hispánico no quería que el poder se distribuyera en la sociedad, la corona y la iglesia. Y en cambio el mundo sajón, que le teme a los tiranos, quería que se repartiera el poder en la sociedad. Entonces creo que esto lo menciono ahora porque puede ser una de las explicaciones, un minuto más, una de las explicaciones que permiten entender las dificultades que va a enfrentar esta idea. Es decir, yo creo que es una extraordinaria idea que nos propone Lester sistematizada, que como él dice, no es un proyecto de futuro a probar. Ya existen en el mundo más de 500 proyectos de este tipo. Pues sí, pero aquí tenemos una cultura que se va a oponer y que la han recogido los gobiernos y que difícilmente van a aceptar pasar dinero público a manos privadas. Hay algunos casos, pero me parece que van a encontrar esa enorme dificultad. Y una segunda dificultad que yo veo, y con esto concluyo, es que no se ha entendido cabalmente el concepto de no lucrativo, non-profit sector. Se cree que no lucrativo es no cobrar, dar servicios asistenciales, caritativos, o cobrar muy poquito, para que los pobres puedan acceder a eso. Ese principio lo terminaron los negocios en la base de la pirámide. Todo mundo puede comprar si el producto se adecúa a su capacidad de compra. Bueno, aquí el concepto no lucrativo no está reflejado bien en las leyes que regulan la filantropía en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces realmente no se quiere que crezcan estos patrimonios porque de alguna manera los gobiernos siguen pues lucrando políticamente con la administración de los recursos para el bien público. Entonces creo que esa dificultad la vamos a enfrentar y creo que tendríamos que trabajar todos para entender cabalmente que no lucrativo no quiere decir con ánimo de pérdida, sino con vocación de ser sustentables. Y se me acabó el tiempo, no quiero abusar. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades a Lester por este libro. Jorge é grande filósofo também, né? Trouxe olhar mais filosófico aqui para a questão do P2P. Mas acho que muito importante é essa possibilidade de criar um terceiro setor mais sustentável. Eu acho que esse é debate muito urgente na sociedade brasileira e que também faz parte, né, do objetivo do P2P. Melhor falar o nome curto do que o nome mais longo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tem um microfone que ela pode trazer aqui para... tem um microfone aqui com ela. Ou se alguém escreveu alguma pergunta, gostaria que fosse recolhida. Ali temos um. Nós temos no Brasil uma situação singular no caso das licitações de obras públicas, que é parecido com o P2P. Eu gostaria que ele tomasse conhecimento disso. Trata-se das concessões, por exemplo, de Belo Monte, em que o consórcio ganhador
precisa aplicar parte dos recursos nas comunidades... Em projetos sociais e nas comunidades que estão sendo afetadas. Estão sendo afetadas. Sim. Infelizmente, não se faz isso na forma de uma fundação que tenha recursos permanentes para melhoria constante dessas populações. Mas essa é um input, talvez, para os estudos dele, que eu acho interessante. Sim, principalmente quando tem dinheiro público, né? BNDES. Eu acho que esse é um caminho interessante. Talvez uma provocação interessante para o governo fosse exatamente essa. Por que não fazer com que essas ações não sejam apenas pontuais durante a obra, mas a criação de uma organização que trabalhe no longo prazo as questões daquela comunidade? Até porque, quando a obra termina, muitos problemas começam, né? Então, eu não sei se o Monfort tem algo a dizer nesse sentido, ou o próprio Lester. Uma das coisas que eu pensei, eu tinha anotado aqui, é isso, né? Você quando onera as privatizações, concessões com atividades, né? Mas o que me ocorreu também é que talvez isso seja um ponto até para justificar, né? Você criar... Porque isso não é core, né? Não é central para a atividade de quem vai construir ou explorar uma geradora, né? Então, na minha opinião, é mais uma razão para se organizar alguma coisa que receba os recursos e que tenha o expertise para fazer essas atividades sociais. Né? Então, eu acho que tem um ponto interessante do estudo, que é a questão de que as instituições criadas, o estudo, o Lester fez um mapeamento, inclusive, dos resultados operacionais e programáticos dessas instituições. E a conclusão foi de que essas instituições, sim, apresentam resultados impressionantes, porque nascem já de um processo de maior transparência, maior governança, e, portanto, acabam operando com padrões de excelência que são um exemplo, né, dentro da... várias dessas instituições estudadas são exemplos para outras e para o mundo. Então, a hora que você cria uma instituição com aquele objetivo, com uma governança estruturada, com transparências, regras de operação, regras de resultado, isso pode causar um impacto importante numa comunidade e na sociedade, né? Acho que essa é uma questão interessante. Detalle que me faltó comentar es que esta propuesta de Lester, si hubiera llegado a México hace 25 años, que se privatizó todo en México, los bancos, las telefónicas, los aviones, etcétera, pues ya tendríamos la fundación más grande de América, porque hemos creado las fortunas más grandes que hay probablemente en el continente, también algunas fundaciones muy grandes, pero no con este criterio de manejados por la sociedad. Ahorita en México se está debatiendo la reforma energética que implica capital privado en el petróleo y en la electricidad. Entonces creo que viene muy a pelo la propuesta de Lester de decir, ¿por qué no trabajamos sociedad civil, empresa, fundaciones, para que el gobierno vaya creando este tipo de porcentajes para lo social? Todos saldríamos beneficiados, como muy bien lo dice en su trabajo. Muchísimas gracias y qué gusto estar aquí. Cristina? Bom, só uma nota final para dar o meu testemunho. Em Portugal nós já temos experiências que se enquadram neste conceito de PTP. Julgo que poderão surgir mais, porque Portugal está com um processo muito intenso de privatizações e isso está a ser muito discutido na sociedade, porque o que se está agora a privatizar são as utilities. E julgo que há aqui um caminho importante. Mas o que vos posso garantir é que das experiências portuguesas com mais de 25 anos, são, sem dúvida nenhuma, experiências do sucesso e que tiveram um grande impacto no fortalecimento da sociedade civil portuguesa. Obrigada. Para mim, só resta agradecer também. Tinha uma coisa aqui que eu gostaria de mencionar também, é que mesmo sendo um país de mais de 500 anos, a nossa prática democrática é de pouco mais de 50 anos. Então, a nossa maturidade política ainda está por ser construída. E eu digo isso por outra razão, que acho que esta proposta
traz uma oportunidade que é uma governança, né? Fazer isso tudo, e a nossa frustração hoje, a minha frustração, né, é a qualidade da governança do Estado brasileiro, né? Ela é muito pobre, ela é muito ruim, não há transparência, prestação de contas é um negócio que deixa a desejar, e na atividade das fundações, isso é central, né? Um processo de prestação de contas, de transparência. Então, acho que na hora de mudar o padrão e a atitude da liderança política, acho que essa oferta de uma governança melhor para essa atividade social, através de fundações, com dotação da privatização, é alguma coisa para trabalhar em cima. Mas tenha certeza que a gente sabe fazer a boa governança. Obrigado. Lester? With your permission, I have 6 points I'll cover very quickly. 6. 6, sorry. But that's right. I have 12, but I'm only going to do 6. 15 seconds per point. I'm sorry? 15 seconds per 15 point. seconds. Okay. Number one, I just want to reinforce what I think Christine mentioned, the vital importance of endowments. It's not simply income that we're talking about. It is endowments. And endowments are precious because they sustain organizations over the long run. So we're talking about the possibility of creating real endowments out of these resources. Second point, the state needs cash. We know this. There are ways to reconcile the PTP with the need of the state for cash. One of the examples that we have discovered is what happened in the case of the Volkswagen Foundation. Because the Volkswagen Foundation, it was entitled to 60% of the sale of the company, but it did not get the proceeds immediately. It was required to give the proceeds or lend the proceeds to the Federal Republic for 20 years and receive from the Federal Republic 5% interest on those assets. And what this did is allow the Federal Republic to pay off its debt with Deutschmarks and then convert back to the foundation the assets. And so this is the kind of possibility that exists, that the state can get use of the assets, but the foundation can benefit as well. Third point, concessions. I did not mention this, but I think that the PTP idea can easily be applied to concessions. It is very similar to the capture of lottery payments, where they are required by law to contribute a certain proportion. And in a way, a stream of revenue coming from either concessions or mineral rights or a lottery is the equivalent of an endowment. Because that's really what an endowment is. It throws up a stream of revenue. So concessions are not inconsistent at all. Jorge's point about the nonprofit not being understood, I think it's very important to understand that when we use the word nonprofit in English, we really should be saying something a little more complicated, and that is nonprofit distributing. That's what the term is intended to mean. It's not that the organization cannot earn a profit, it is that it cannot distribute the profit to a set of investors. But earning profit and making revenue is certainly permitted. Point number 5, I just want to take up the point that Jorge brought up, which is the point about power and the point about what is so important about the third sector in the first place that makes us look for sources of enduring revenue. And it is that central to the whole idea of philanthropy and the nonprofit sector, as I mentioned last night in some remarks I made, is this idea of pluralism. Or more particularly the idea of individual initiative in the public good. But the individual initiative is crucial, and it is what sustains and gives, I think, real meaning to this entire sector. And therefore, PTP needs to be seen in the context of a way to sustain, promote that principle. And if we give up that principle, we are giving up the whole concept of the third sector, of the nonprofit sector and of philanthropy. And it is inconsistent with some history in this region. But you all are building a different society, a democratic society, a pluralistic society. Therefore, it becomes all the more crucial to have sources of revenue that enduringly support that concept.
And then the sixth point was the one that was raised just a minute ago about transparency. These foundations that have emerged from public assets have turned out to be some of the most transparent foundations that we have seen in the world, with very strong transparency requirements. Why is that relevant? It seems to me that they can be, in a way, models of a kind of new way of thinking about nonprofits in general and certainly foundations. A model that basically says these are public institutions. They owe something to the public because they have been created out of resources that were, in some fundamental sense, created by citizens, or that are the birthright of citizens, the minerals in the ground. Therefore, they have a special obligation to be transparent, to avoid conflict of interest. And I think these foundations globally have put together a very impressive track record. And what we are doing is, for the first time, making them aware of each other, creating a community, and then using the skills and the techniques and the practice that they have come up with to take into other countries. And so we would be delighted to begin a PTP pilot test in this country. Acho que esse seria um sonho, uma conquista para nós brasileiros nos orgulharmos, né? Se a gente fosse o celeiro, né, dentro da América Latina para esse processo. A questão dos endowments, né, dos fundos patrimoniais, na verdade, até uma grande paixão minha. É urgente no Brasil, né? O aumento do número de endowments é urgente para o fortalecimento da sociedade civil. E quando a gente fala de fortalecimento da sociedade civil, a gente está falando de fortalecer a democracia, porque as organizações da sociedade civil refletem o desejo dos indivíduos, os anseios e as questões sociais que são prementes. Então, acho que esse é um estudo que pode ser muito inovador se o Brasil realmente resolver perseguir essa meta, né? E eu acho que esse debate foi em torno, né, de uma inovação que pode ter um impacto significativo, que é o nosso tema aqui do fórum. A gente está caminhando para o final e eu queria ressaltar, né, nessa terceira edição do fórum, que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Não deixem de preencher a avaliação, por favor, e entregar para alguém da equipe do IDES. E eu queria aproveitar para agradecer também o apoio de toda a equipe, do nosso conselho, do Comitê Consultivo do Fórum, das empresas que nos ajudaram na realização desse evento, em especial o Hotel Intercontinental, a Anglo Eventos e a Fundação José de Paiva Neto. E não podia também deixar de agradecer os nossos palestrantes, no total de 31 indivíduos que voluntariamente vieram aqui disponibilizar seu conhecimento e seu tempo. Queria agradecer também à Fundação Educar de Pascoal, que disponibilizou as lembranças entregues aos palestrantes que vocês vão ganhar. E, finalmente, agradecer a Charity Aid Foundation, a CAF, nosso parceiro institucional, a Rockefeller Foundation, nosso apoiador financeiro, e os nossos parceiros, Instituto CIA, Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, Fundação Banco do Brasil, Fundação Roberto Marinho, Fundação José Luiz Egídio Setúbal e Fundação Arimax. Sem o apoio desses parceiros e dessas organizações, esse evento não seria possível. E queria também convidar todos para um coquetel de encerramento e pré-lançamento do UBS Philanthropy Compass, que é um guia para novos e já experimentados investidores sociais privados, para filantropos, que foi traduzido para o português numa parceria do UBS com o IDES. E aqui a gente está, com essa iniciativa, cumprindo a nossa missão de disseminar conhecimento sobre investimento social privado. O coquetel
vai acontecer aqui fora, né, logo na saída dessa sala, e onde faremos umas rápidas palavras sobre o guia e distribuiremos o guia, né, o UBS Philanthropy Compass, dando início ao nosso coquetel de encerramento. E, por fim, preciso agradecer imensamente a vocês 4, né, nesse debate, que eu sou economista de formação, então eu me delicio com esse tipo de discussão, onde a gente vê claramente o capital se unindo ao social, né? Eu acho que essa é a missão de todos nós aqui. Muito obrigada, e obrigada a todos os presentes que gastaram aí esse tempo enorme aqui com a gente.